Fala filhão, fala filhona, estamos aqui no 4º episódio do ReviverCast. Que bênção poder mais uma vez estar aqui com vocês, neste momento tão especial, para falar do amor de Jesus, para ser impactado pela presença dele. E ninguém melhor para estar ao meu lado do que o meu amigo, o meu parceiro, um irmão que Deus levantou para a minha caminhada, o meu amigo Pastor Leandro. Aleluia! Que maravilha, meu pastor Alan. É com satisfação que estamos aqui mais uma noite, nesse 4º episódio do nosso ReviverCast. E nada melhor de estar ao nosso lado o nosso pastor José Maravilha, que veio aqui com muita satisfação nos acompanhar, trazer um grande testemunho de vida, o que é realmente pastorear o povo de Deus. Então, é isso aí, meu pastor. Que maravilha! Que maravilha! Deu certo demais. Meu pastor José Maravilha, que honra ter o senhor conosco aqui. A honra é minha, meu companheiro. Que bênção, meu irmão. Um amigo, e amigo não manda amigo, pede, a gente corre. Amém. Mandar, né? Amém, meu pastor. Então, nesse momento, querido, com o nosso pastor José Maravilha, a gente vai ter um tema vivendo o propósito de Deus desde a mocidade. Na verdade, quem é o pastor José Maravilha? Infância, pai, mãe, esposa, filhos. Conta um pouquinho para nós aí, quem é? Pastor Alan, antes de tudo eu quero cumprimentar os irmãos, aos senhores, e dizer que quando Deus ele escolhe, por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente tente se esconder, mas não tem como. Eu sempre digo que o meu chamado foi um chamado diferenciado, pastor Alan, porque normalmente quem é chamado são descendentes de sacerdotes, de sumo sacerdote, é assim ou não é? Verdade. E eu não tenho nenhuma descendência de sacerdote, sumo sacerdote. E meu chamado foi com 8 anos de idade, por incrível que pareça. E foi muito interessante. Hoje, depois de 43 anos de idade, um pouco de experiência, porque a gente não podemos dizer que temos todas as experiências, porque na obra de Deus todo dia é uma nova experiência. É verdade. Não é? Mas hoje posso dizer que sou um homem realizado, pastor Alan. Glória a Deus. Sou que é um amigo, nos conhece de perto, pastor Leandro. E hoje eu sempre digo que a primeira igreja que eu pastorei é a minha casa. Não é? Pastorear a minha esposa, minhas filhas, agora o mais novo integrante que vai vir na família. Aleluia. O José Lucas. Então é um desafio, já começa de casa. Não é? Então, quem conhece o pastor Maravilha na igreja ou na amizade, não pode ser diferente do pastor Maravilha dentro de casa com minha esposa, com minhas filhas e com meu filho que está vindo aí. Então, tudo se começa dentro de casa. Então, hoje eu sou um homem feliz, glória a Jesus, tenho uma família abençoada. O Senhor nos acompanhou um pouco do nosso ministério, nos acompanha. Hoje eu vou fazer 19 anos de casado, tenho uma esposa que é uma mulher de Deus, ativa no meu ministério. Hoje eu devo meu ministério 50% ao chamado que Deus tem na vida dela, porque se Deus nos chama e a mulher não vai, fica um negócio meio manco, não fica? Fica empancado. Fica pancado. Meu pastor, mas filho de quem? Maravilha, filho de quem? Eu sou filho por incrível que pareça, naquela época chamava contador de coco. Cantador de coco. Cantador de coco. Cantador de coco. Homem, então para derrubar o coco tinha que cantar. É muito interessante. Meu pai é um homem guerreiro, trabalhador, teve 5 filhos, seu Luiz, não é? Que pena que ainda não se converteu, mas também nunca se foi empecilho para minha mãe e para nós. Minha mãe, irmã Luzia, ela é crente, semi-analfabeta, mas criou os filhos, 5 filhos que ela tem, e criou os filhos no Evangelho, no temor de Deus, das vigílias. Né? Hoje eu amo vigília por conta da minha mãe, não é? Minha mãe ela foi uma desbravadora na minha vida em termos de oração.
né? Então, assim, hoje eu sou um homem no meu ministério que oro, que corro atrás das vigílias, porque eu nasci e me criei dentro da vigília. Graças a Deus por isso. Minha mãe é uma guerreira, pastor Alan, uma guerreira, pastor Leandro, que só Deus. Então, na verdade, pastor, o caminho da oração. Até hoje. Até hoje. Eu tenho uma frase que me permita, bem rápido, que quando eu estava com meu pastor Alan no monte, e Deus bradava no meu ouvido e ministrava: quem conhece o caminho da oração nunca se perde. E eu tenho essa certeza que através desse caminho que sua mãe trilhou e escolheu para todos os filhos, foi aonde ela alcançou os objetivos que ela tinha traçado para a vida dos seus filhos. Por incrível que pareça, pastor Leandro, Jesus me batizou na vigília, Meu Deus, com o Espírito Santo. coisa linda. Hoje sou revestido do poder do Espírito Santo na vigília. Não é? Até hoje a Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, onde minha mãe se converteu, onde foi toda a minha infância e juventude, tem as vigílias. Não é? Pastor, que hoje é pastor da cidade, era genro do ex-pastor e nunca deixou de fazer vigílias. Até hoje tem vigílias lá. Então, assim, eu fui batizado em vigílias com o Espírito Santo. Naquela época a gente tinha sede de busca pela presença de Deus. Não é como hoje. As pessoas hoje, a gente que somos líderes, está um pouco meio complicado, vocês vão me entender o que eu quero dizer, onde eu quero chegar, o meu ponto de vista, que hoje a gente que temos que levar o povo a querer essa presença. Não é mais o povo que quer essa presença. Naquela época, quando dizia assim, você quer, na nossa época, você quer o que de Deus? A primeira coisa que o crente dizia, eu quero ser cheio do poder de Deus. Glória a Jesus. Hoje em dia eu quero carro, casa, apartamento, quero ser rico, para depois pensar na presença de Se Deus. almejava ser batizado com o Espírito Santo. Ser revestido do poder Ser do revestido, né? Pastor Maravilha, falando pai, mãe, 5 irmãos no total. Agora, esposa e filhas, quem é? Minha esposa, Josinete, é uma mulher, eu não tenho palavras para expressar. Conheci com 11 anos de idade, ela tinha 11 anos de idade, eu tinha, na época, 13 anos. E uma guerreira, até hoje uma guerreira, uma mulher de Deus, uma mulher que me ajuda. Tenho a minha filha, a mais velha, que é a Sara, que tem o mesmo nome da sua esposa, né? Que até hoje a gente brinca um com o outro, que eu digo, o senhor tem uma Sara e eu tenho uma Sara também. Meu Deus. Né? E a Thalita, que por incrível que pareça, são filhas com um chamado diferente, pastor. É interessante, né? A Sara já é mais para o lado do conhecimento, a Thalita já é para o lado da adoração, Glória a Deus. da busca pela presença. A Thalita tem um chamado interessante. Meu Jesus, só em falar eu já estou todo sentindo a presença do Eterno então, assim, aqui. Cada uma filha tem um chamado, tem uma ação de Deus na vida. E eu louvo a Deus pela minha família, pastor. Depois de quantos anos que vem agora? Depois de 13 anos de Depois idade. de 13 anos vem um menino. Agora vem o José Lucas. José Lucas. Que vai ser creio nisso, pastor Alan, será um homem de Deus. Eu creio, vai ser. Um homem de Deus, sem sombra de dúvida. Deus vai se utilizar muito dessa nova geração que está surgindo. Em nome de Jesus. E se Jesus não voltar daqui para lá, não é? Eu creio que o meu filho, que não é meu. Tá aos seus cuidados, né? Aos meus cuidados. Né? Deus me presenteou. Então, assim, eu creio que ele vai fazer a diferença nessa geração, não é? E Deus vai se utilizar muito dele. Muito, sem sombra de dúvida, porque é promessa. Isso. Meu pastor Maravilha, dentro desse tema, vivendo o propósito de Deus desde a mocidade, a gente tem um texto base, que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. O senhor pode nos trazer um resumo aí dessa palavra, qual tanto ela bate muito forte, falando da mocidade, né? E dentro do seu testemunho, né, pastor? Dentro do seu testemunho, lembrando quem realmente era o pastor Maravilha antes de pastorear, sendo um rapaz, né, ali. Um jovem já criado dentro do Evangelho. Nos conta aí um pouco aí. Pastor Alain e pastor Leandro, meu desejo, antes de ter esse chamado adendo na alma, antes dos meus 8 anos de idade, meu desejo, por incrível que pareça, era que nem os adolescentes da nossa época, era ser jogador de futebol. É isso. Né? Sempre tive esse desejo, mas com 8 anos de idade,
eu sempre digo isso nos meus testemunhos, onde eu conto, eu tive a ousadia de fazer um culto. A igreja que era a igreja que eu fazia culto, era na placa da fossa da minha casa. Meu Deus! Os crentes da igreja eram os pés de manga, que tinha o pé de oliveira e os pés de mangas que tinha no quintal da minha casa. E quando eu pregava e cantava, que dava vento nesses pés de manga e de oliveira, e eles balançavam, era a igreja glorificando. Eita, aleluia! Meu Deus! E com 8 anos de idade, eu me lembro como hoje, me recordo como hoje, e às vezes eu digo, dura coisa eu pedi. Por que eu não pedi, eu digo hoje? E depois eu digo isso, mas eu me entendo porque eu falo isso. Porque eu não pedi para ser juiz, ser advogado, levantei a mão para cima, Jesus me deu inteligência de ser um juiz, de ser um advogado. Não que nos impeça de ser. Isso. Mas, irmãos, eu me lembro como hoje levantei a mão e disse, eu quero ser pastor. Meu Deus. Mas eu só olhava o lado bom do pastor. Meu Deus. Porque naquela época tinha o desejo, a gente quer ser rico, no que a gente vê o nosso pastor bem arrumado, bem trajado, um carro, a gente leva aquela mente e dá a entender que eles são ricos, né? E não tem dores. E não tem dores, não tem marcas. Não tem marcas. É um super-homem. E eu pedi para ser pastor. Deus nos céus assinou. E Josinete, lá em Aroeiras, que era do interior da Paraíba, ela, na infância dela, ela dizia, eu quero me casar com um pastor moreno que pregue e cante. Para que ela foi pedir isso? Meu Jesus. Homem. Ela vai ouvir esse testemunho, ela sabe que é verdade. Encaixou, viu? E ela lá em Aroeiras, pequenininha, se eu me emocionar, me perdoe, porque eu sou muito emotivo. Muito chorão. Lalã me conhece. Fica à vontade. E quando eu me lembro que eu aqui em Santa Rita, muito distante, mais de 2 horas de viagem em Aroeiras, um adolescente lá pedindo para casar com um pastor moreno, que seja cantor e pregador, e eu aqui dizendo que eu quero ser um pastor. E Deus nos céus assinando e dizendo, eu vou traçar esses 2 caminhos. Meu Deus. Hoje eu vejo, quando eu estou na igreja onde eu estou pastoreando hoje, auxiliando o meu pastor, líder ali na cidade de Bahia, eu me recordo e às vezes choro e as pessoas não entendem porque a gente chora, me lembrando que as promessas de Deus, pastor Alan, ela nunca vai deixar de ser cumprida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus cumpre nos mínimos detalhes. E eu já quero aproveitar esse ensejo e dizer para as pessoas que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, que estão ouvindo essa mensagem, eu quero dizer a vocês que Deus, Ele pode até silenciar por um tempo. Mas até o silêncio de Deus é uma resposta do chamado. Aleluia. Glória a Jesus. Então assim, naquele dia eu vi o silêncio. Mas depois eu vi o agir de Deus. Porque eu tomei ódio de futebol. Tomou ódio. Mas era porque manhã não deixava ir Não. ou porque... Do chamado. Depois da oração... Depois da oração, por incrível que pareça. Então assim, hoje eu digo que quem tem o chamado de Deus na vida, pastor Glória a Alan, Deus. ele está preso pelo anzol. Eita, aí tem um hino. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que ele tente fugir, Meu Rei da Glória. por mais que deixe cicatrizes, dores, Aleluia. e o chamado, por incrível que pareça, a gente segura só. Meu Deus. Eu sempre costumo dizer que quem é pastor é como um leão numa selva. O leão, ele se fere, ele se machuca, pastor Leandro, mas ele tem que se curar sozinho. A gente cura todo mundo. Muito forte isso aí. Pastor é igual leão que se Pastor cura é igual só. leão numa selva, e Meu- ele se cura só. Meu- Todo mundo é curado por ele, mas na hora dele ser curado, é ele só. Meu Deus. Mas o que mais importante é que Jesus nunca nos deixa Glória a só. Deus. Nunca. Glória a Jesus. Pastor Maravilha, mas diante desse cenário, entre adolescência, juventude, eu entendo que o senhor levou uma vida de muita intensidade na palavra. Porque assim, eu mesmo, né, no meu testemunho já contei, eu oscilava muito, né? Eu ora estava na igreja, ora estava no mundo, mas por não ter meus pais cristãos, mas sua mãe lhe incentivava muito a estar na igreja, ou dizer, ó, sai de perto
desse pessoal ou realmente foi um chamado mesmo que lhe arrancou do... Pastor Alain, minha mãe era aquela crente assembleana antiga. Que se eu sou crente, meus filhos todos têm que ser. Se não fosse crente, era crente por ela. Mas era daquele estilo que... culto matinal. Houve prejuízo, porque eu tive alguns meus irmãos que se desviaram e deram trabalho para voltar. Mas graças a Deus hoje estão todos servindo a Jesus. Glória a Deus. Mas foi diferente, porque, por incrível que pareça, pastor Alain, por mais que eu tentasse, eu tente fugir, mas não tem jeito. Sabe aquele negócio que não tem para onde se tu correr, pega. E se tu ficar, já pegou? Então, desde meus 8 anos de idade, então, uma vez, eu botei na minha cabeça e disse, eu não vou ser mais crente. Sim, colocou. Acho que eu tinha, se eu me recordo, eu tinha uns 15 anos de idade. Eu digo, eu não vou ser mais crente. Eu não vou servir a igreja. Recebi uma proposta de uma banda muito famosa do mundo para cantar nessa banda. Então o seu chamado começou assim, os convites, o destaque no lado cristão. No lado cristão. Foi através do louvor, da pregação. Do louvor foi onde eu iniciei meu ministério. Com seu início, o louvor foi 5 anos de idade. Então, assim, com 15 anos, houve um evento na escola onde eu estudava e botaram para cantar e chamou a atenção daquela banda, de um dos responsáveis daquela banda, e me fizeram o convite. E eu, com 15 anos de idade, eu disse, eu não vou ser mais crente, vou ser rico agora, vou cantar para o Vamos ser rico. E aquela coisa toda, vou ser famoso. E por incrível que pareça, vem para casa, conto isso à minha mãe não diz nada, eu não sei nem se ela se lembra disso. Faz tanto tempo que a gente conversou sobre isso. E quando eu vou para casa, de noite eu tinha que ir namorar com o Josinete. E quando eu saio de casa, todo arrumadinho, subo a ladeira da minha casa, pego a principal onde eu morava, na Avenida Severo Rodrigues, Santa Rita. Quando eu pego aquela principal, até hoje eu procuro esse homem, pastor, dentro de Santa Rita. Já escavaquei Santa Rita inteira. Meu Deus. Vinha aquele homem, eu ia descendo e ele vinha subindo. Um homem, a gente chama aqui no Nordeste, galego rosado. Não é? Aqueles homens galegos, que parece camarão. Isso. Não é? E ele vinha bêbado, extremamente bêbado, muito forte aquele homem, na minha visão. Hoje eu sou o dobro do que eu era quando eu era adolescente, né? Meio magrinho, pesava na época 40 poucos quilos. E esse homem, ele vinha, eu ia descendo. Quando chego bem de encontro com ele, ele fica nitidamente bom. Meu Deus. Pega no meu braço, eu digo, ele vai me dar um burro, vai me desmontar todinho. Eu um graveto. E ele pega no meu braço, olha bem dentro dos meus olhos. Ali já foi Deus. Meu, o senhor já disse Deus aí. purifica a casa e usa a casa. E ele olhou para mim e disse assim, sabe por que o inimigo da tua alma não te destrói? Meu Deus do céu. Porque em tu, menino, desse jeito, nunca me esqueço disso, em tu, há algo que aquele lá botou e ninguém vai conseguir destruir. Meu Deus do céu. Não pensa de sair disso aí. Porque no dia que tu sair, a cova se abre e tu vai embora. Desse dia diante nunca mais. Meu Deus do céu. Nem pensar. Nem pensar. Levantei a minha mão depois que ele foi embora, bêbado. Voltou assim, bêbado, foi embora. Isso é só para quem é espiritual que entende. É. Né? Bêbado foi embora. E eu levantei a mão e disse, Pai, hoje, nunca mais. Estou nas tuas mãos. E daí em diante, começou as provas para chegar ao ministério. Provas terríveis. Noites escuras. Mas venci, estou vencendo. E creio que Jesus vai me dar força para vencer até o dia que ele cumprir o seu propósito em nós e por nós aqui na terra. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, meu pastor. Este versículo, o pastor Leandro fez uma pergunta. Este versículo, pastor Alan, ele é muito rico porque, assim, o sábio Salomão, quando expressa isso, ele diz, olha, não deixe para lembrar das coisas boas, daquilo que Deus nos dá como proposta, quando você já tiver numa idade que não dá mais, não tem mais vigor, tem mais força. Que as pessoas sempre, quando a gente diz que quer aceitar Jesus, não, deixa eu ficar mais velho. Depois que tiver velho, que não tiver mais força, tem mais. Ainda tenho muito o que curtir, né? O que se ouve por aí, né, pastor?
Então, assim, aproveitar esta juventude que o sábio Salomão está dizendo é se doar a Deus. Glória a Deus. Se entregar. Ciente que vai ver noites tenebrosas, noites escuras. Isso foi na vida de Jeremias. Jeremias foi chamado com 18 anos, entre 17 e 18 anos, muito jovem, no ministério profético. Isso foi na vida de Jeremias, foi na vida de Ezequias. Mais vergonhoso foi na vida de Oséias, né? Ali foi terrível, né? Mas aceitou o chamado. Então, assim, noites escuras vai vir, mas eu tenho uma coisa para dizer aos senhores e aos irmãos que estão vindo este podcast, é que escute isso. Por mais que tenha noite tenebrosa, mas a gente vê e ouve a voz de Deus. Glória a Glória a Deus. Jesus. Pastor, e foi na toda a sua trajetória Assembleia de Deus, missão. Pastor Alan, O senhor casou com quantos anos? eu me casei com 22 anos de idade, Josinete tinha 20. E logo assim que a gente casou, a gente já tivemos a Sara. Sara hoje, eu vou fazer 19 anos de casado. Sara faz 18. Então, assim, minha vida ministerial deu-se início, eu auxiliar de trabalho na Assembleia de Deus. Pastor Ludovico, um pai, não tenho nem o que falar. Palavras são poucas. Me ensinou muito. Hoje, parte do meu ministério eu devo muito ao saudoso pastor Severino de Andrade. Foi meu primeiro pastor, 23 anos meu pastor. E no falecimento dele, eu tomei a decisão de congregar no Ministério da Assembleia de Deus Madureira. Foi onde eu cresci ministerialmente como diácono, presbítero, evangelista e pastor. Depois retornei para a Assembleia, porque quem bebe da água, não é? Vocês As raízes, vão né? entender o que a gente fala, e as pessoas que estão nos ouvindo, que entendem o que a gente está falando, sabem o que eu estou falando. Então, assim, e tem um testemunho, no outro dia, se tiver tempo da gente conversar sobre esse testemunho, contar esse testemunho, porque foi muito forte o meu retorno para a Assembleia de Deus, porque eu também dizia que não voltava mais, né? Mas pode contar, me conta aí esse retorno aí, como é que foi? Esse retorno, eu no outro ministério, onde eu estava, e houve certas coisas que a gente que conhecemos a palavra, que andamos pela palavra, a gente não concorda. E a Bíblia diz que não andará dois se não tiver de acordo. Então, para evitar a confusão, o que foi que eu fiz? Eu pensei assim, é melhor eu sair em paz, né? Voltar para o meu lugar. Eu nunca tive, não vou mentir os irmãos, nada contra quem, como o pastor Alain, tem um brilhante ministério, o senhor tem um brilhante ministério, mas Deus nunca me chamou para abrir ministério. Até hoje eu pergunto por quê. Sim, para ser pastor, Pra presidente. ser pastor itinerante, ou pastor presidente, pastor de um ministério. Jesus não tem merecimento, até hoje, sei depois de hoje. Então, assim, eu nunca tive essa vontade de liderar um ministério. Então, eu comecei a orar a Deus, fiz um propósito a Deus. Digo, Deus, se é a tua vontade retornar por minhas origens, onde eu comecei minha infância, o Senhor vai criar uma situação. Me mostre como é que eu vou chegar. Mostre como... E eu me lembro que numa quinta-feira eu estava dormindo com uma forte dor de cabeça, que eu tenho muitas crises de enxaqueca, por conta de sinusite, e eu dormindo para ver se essa dor de cabeça desaparecia. E eu, aquele pequeno momento de intervalo, cabeça muito doendo, eu posso dizer que foi uma revelação. Não foi revelamento, foi revelação mesmo. É diferente, né? Diferente. E eu, nessa revelação, eu via o pastor Zé Carlos, eu conversava com ele na revelação, e do jeito que Deus me mostrou, o encontro aconteceu. Meu Jesus. Mesma forma. Deus disse o dia que eu era para ir. Deus mostrou a forma que eu era para chegar. E da forma que ele me dá a resposta. E do mesmo jeito aconteceu. Glória a Jesus. Então hoje, as portas da igreja onde eu sempre nasci e me criei, abriu-se, pastor Alain, para mim. As pessoas às vezes não entendem. Então o maior caminho para quem quer retornar no ministério é o caminho da humilhação, da obediência, do temor. Isso não é para todos, nem todos. Cada Deus trabalha de uma forma, né? Então assim, e Deus fez o que ele prometeu naquela revelação. Foi muito forte. Eu tendo a conversa com ele, mostrou a forma que eu ia dizer a ele, chegar para falar com ele.
E da forma que Deus mandava eu falar, eu falava a ele. E por incrível que pareça, senhores que estão aqui, os irmãos que vão ver esse testemunho todo, da forma que Deus me revelou, ele falou tudo direitinho. A única coisa que ficou diferente, porque Deus, ele sempre tem uma ferramenta guardada, para a gente não se achar grande. Foi um versículo que ele me deu até hoje. Eu já andei a carta paulina de Corinto, que foi nos cartas paulinas de Corinto, e não encontro esse versículo. Meu Deus. Deus me fez esquecer desse versículo. Ou seja, onde está escrito assim, o versículo, e não me lembro mais o número do versículo. Sei que eu só me lembro na minha mente que foi na cartas paulinas, os irmãos de Coríntios. Né? Então assim que eu fiquei, porque era ele falando e eu me lembrando da revelação que Deus me deu. Eu sentado, que nem vocês estão aqui de frente para ele, e para quem tem o prazer de ser, teve o prazer de ser pastoreado pelo pastor Zé Carlos, sentar com ele, não é glória para o homem, não é dizer que o homem é mais do que Deus, mas existe um respeito, existe uma reverência, existe. Então assim, eu fiquei impactado, porque a forma que eu tive na revelação, aquela revelação foi da mesma maneira. Então fiquei tão sim, surpreso com o que estava vendo, que Deus permitiu eu esquecer. Assim. Mas vamos lá, dentro desse contexto aí, do seu chamado, nos traga aí qual foi o primeiro momento que Deus chamou o senhor para verdadeiramente pastorear. Como foi esse encontro aí? Pastor Leandro foi muito engraçado, porque eu estava muito bem com minha esposa, congregando junto ao meu pastor Zé Humberto, que tem uma gratidão muito grande por ele. Eu sei que ele vai ouvir essa podcast e ele vai saber disso. Eu tenho até hoje uma admiração muito grande por ele. E Deus me fez ser consagrado a pastor, a evangelista por conta dele, em nome de Deus. E ele foi um dos canais. E eu estava tudo bem na igreja sede, tendo minhas agendas como eu sempre tive. Hoje nem tão intenso como eu tinha antigamente, porque depois que a gente se envolve muito, a gente fica muito... O tempo fica escasso, né? E hoje eu estou pastoreando uma das maiores igrejas, congregações na cidade de Bahia, né? Então meu tempo é muito resumido. Mas naquela época estava tudo bem, cumprindo minhas agendas com os amigos, companheiros pastores que eu conhecia, que eu conheço, viajando muito, e aquela coisa estava tudo bem. Quando foi um dia, ele me chama no gabinete e diz: Pastor Maravilha, eu tenho um convite para o senhor. Eu achava que era para pregar numa das nossas festividades, congresso de jovens, desse tipo. Ele disse: eu estou querendo ativar uma congregação no bairro de Vazia Nova. Bem pertinho. Aparentemente, tudo bem. Eu morando em Santa Rita, ia pastorear em Vazia Nova, tá tudo bem. Isso é um presente, homem. Ali foi um presente de Deus para sua vida, homem. Pastor, o senhor está com muita coragem. E vamos ver domingo onde é essa igreja. Eu cheguei em casa, eu disse: minha filha, eu recebi a proposta do pastor. Só que eu não disse a ela que eu fiz uma prova com Deus. Eu disse: se Josinete aceitar, é Deus. Se ela não aceitar, eu sei que não é Deus. Creio. Irmãos, Alan conheceu lá, Sara conheceu, Mansara conheceu. A rua da igreja só tinha entrada. Por onde entrava tem que sair. Não tinha como. Alan viu lá o estreito que era. Ali, casa de bruxo de um lado, casa de adoração profana de outro, cercado. Um verdadeiro deserto. Verdadeiro cerco do inimigo. O pastor que passou a igreja para o nosso ministério disse que a igreja tinha 60 crentes. Então eu já estava animado, tenho 60 crentes. Eita glória, já vou ser pastor de 60 crentes. Eu digo, você pastor de 60 crentes, já está uma maravilha. Eita, aleluia. Eu digo, vai ser... Eu já vou cavalgando nas alturas. Cante! É como um cidadão que casa, um jovem, e o primeiro salário dele, abençoado por Deus, ele sai de uma Caloi e vai para um Fusca. Cante, meu Deus, é forte. Que é antiga que... Irmãos, eu sou novo, pelo amor de Deus. Mas é assim, não era? É desse jeito. Comprei um Fusca, uma Brasília, o cara se animava. Então, eu ia sair de uma Caloi para um Fusca. 60 crentes. Ó! Inauguração, ou seja, posse, culto e posse. Ver os crentes todos da sede, aquela coisa. Não, antes disso,
Vamos lá olhar a igreja no domingo. Sim, mas aí o senhor falou que a confirmação era ela Era aceitar. A Josinete ia aceitar ou não aceitar. Quando o Era senhor falou confirmação. para ela... Eu disse a ela disse na hora, vamos. Eita. Então ela tem uma parcela no negócio aí. Jesus! Que eu achava que ela dizer, Josinete trabalhava, sempre trabalhou, uma mulher guerreira. Eu disse, ela não vai querer deixar o serviço dela, trabalhando muito bem, abençoado, para me acompanhar, meu Deus, e agora? Quando eu digo vamos conhecer a igreja. No domingo, a gente se combina, vamos descer para a igreja. Quando entrando na rua, eu já fui entrando olhando para ela. Eu digo, se ela mudar, a gente conhece a esposa que a gente tem. É isso. Se ela mudar a fisionomia, eu digo, pronto, já é a prova que Deus não está no negócio. E quer dizer, então o senhor estava apelando para ela não aceitar. Felizmente, quando eu vi a rua, eu estava apelando para ela não aceitar. Meu Deus. Quando ela olha para Josinete, o sorriso de Josinete estava aqui. Eu digo, Alame Jesus Jesus. de Deus. E não é que ela gostou? Essa mulher está meio estranha. Será que ela está bem? Mas pastor Alain, pastor Leandro, quando a gente entra dentro da igreja, eu digo, pronto, ela vai dizer que não. E eu vou vibrando para casa. Ela olha para dentro da igreja e diz, o conjunto da mocidade vai ficar aqui. Meu Deus. O conjunto da cidade Meu vai ficar rei aqui. da glória. Glória a Deus. Meu Deus. Glória Já... a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vão ficar sentados aqui. Nego a gente vai... Aleluia. Nego a gente vai ficar assim. Olhei para ela e digo, você vai aceitar. Glória a Deus. Ela disse, é o chamado. Aleluia. Eu não Eita. posso fugir deste chamado. Meu rei. Aleluia. Hoje eu sou muito grato à minha esposa, irmãos. Glória. Mulher de Deus. Meu E Deus. de noite, era o culto de posse. Ela muito alegre, muito alegre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu dizendo, Deus, eu não sei se eu estou doido ou se eu casei com uma mulher mais doida do que eu. Eita. Aquela que orou pedindo um Pastor. canto. Eita. Ela estaria cumprimento, pastor. Daquilo que ela orou, meu Deus. E quando a gente foi na posse, a igreja lotada de crente, uma maravilha, animado. E quando deram a oportunidade a ela muito animada, não sabíamos que ia passar por noites tenebrosas. Oh, Jesus. E quando deram a oportunidade a ela falou o testemunho, ela disse o testemunho, que ela pedia para casar com... Me desculpe, irmão, que sou muito emotivo. Chore e fica à vontade, meu pastor. Alain, Tem um lenço aí, tem um lenço. olha, meu pastor, Alain é lenço. culpa de tudo isso, porque ela sabe que eu choro. A culpa minha. Então, eu louvo a Deus, que ela, na animação dela, na alegria dela, ela conta aquilo, foi contagiante. O culto de posse, a igreja lotada, exuberante. Passa-se o culto de posse. Primeiro culto de doutrina na quarta-feira. Chegamos lá, logo cedo na igreja, deu 7 horas, 7h15, 7h20, 7h30, Meu Deus. 7h40. Cadê o povo? Os 60 crentes. Meu Deus. Parece com a nossa experiência, né, meu pastor? Chega uma velhinha por nome de irmã Lourdinha. Não sei se essa irmã ainda está viva. E a irmã Lourdinha chegou, pronto, já me animei. Porque a irmã Lourdinha chegou. Eu digo, pronto, a irmã Lourdinha chegou, o resto vai chegar. Irmãos, quando ela chega... Chegou o lenço, meu pastor. Oh, obrigado, gratidão. Quando ela chega, a irmã Lourdinha chega, ela já era 8 horas, ela vai para a porta da igreja, pastor Alain, e ela não viu que eu estava atrás dela. E ela disse assim, ela conversando sozinha, porque pessoas idosas têm mania de conversar sozinho, né? É. Ela de costas sem me ver que eu estava atrás dela, pastor Leandro, ela olha para a rua e diz assim, bem baixinho, disse assim, eu acho que eu vou embora. E eu por trás dela, acho que eu vou embora. Eu acho que esse pastor é fraco. Meu Deus. Eita, do céu. Já já. começou as dores. Acho que esse pastor é fraco, acho que ninguém gosta dele. E só tem eu e ele aqui, a família dele, eu vou ficar aqui nada. Vamos embora, deixar ele sozinho. Ela conversando. Meu Deus. Eu abracei ela, disse, Lourdinha, a senhora está bem? Eita! Aquele susto. Não levei aquilo para o coração. Eu levei aquilo como desafio. Oh, Jesus. Como desafio. Irmãos, por incrível que pareça,
com 2 meses, a mesma irmã Lourdinha, aleluia, Glória. Olha aí. que disse, vamos embora. Foi a mesma Lourdinha que o senhor está terminando o culto muito cedo. Eita, Meu Deus, Jesus. ô glória. Tem muita gente para dar oportunidade. Irmãos, Deus fez coisa ali para mostrar que Ele era grande, o meu chamado. Que até hoje ficou na história. Eu nunca me esqueço da menina que chegou com câncer no sangue. Ali foi a prova mais viva que Deus, Ele é Deus. E eu me lembro que eu disse, Deus, eu saí de casa e digo, Deus, prova que o Senhor está no meu chamado. E quando eu cheguei na igreja, aquela menina toda cheia de ferimento no corpo, idade de seus 7, 8 anos, pastor Leandro, e eu no púlpito comecei o culto, a igreja lotada, o nome estava correndo no bairro, pessoal vindo, até de outras denominações, inclusive da onde eu estou agora também. Meu Deus. E a notícia começou a correr no bairro, começou a se criar uma certa inveja, vocês sabem o que é isso, vocês passam por isso. Irmãos, e chegou essa avó com essa neta, congregava com a gente, a avó dela, chegou com a neta e disse, meu pastor, está aqui. Deus me disse que o senhor tem dom de cura. E isso só. Meu Deus. E eu quero que o senhor ore para Jesus curar minha neta. Porque eu já fui em todos os médicos. E nenhum deram a cura dela. E eu digo, e eu é que eu não vou dar. Não, dê seu jeito. Eu olhei para a cara dela assim, dê meu jeito, sim. O senhor tem dom de cura. Eu não sei se era mais doido, era ela, se era eu. Eu sei que daquilo foi um desafio tão grande e eu fiquei com aquilo, pastor Alan, no meu coração, o culto rolando e eu dizendo, Jesus, eu vou dizer o que para esta mulher? Porque não é assim. Me deu a direção. Não é assim. E o culto foi se processando, as coisas, a hora passando, e pior que eu disse a ela assim, senta aqui, e daqui a pouco, no final do culto, a hora passou, para que eu fui dizer aquilo? Porque ela ficou na expectativa, a igreja ficou na expectativa. Irmãos, quando vai chegando 9 horas da noite, Erivelto, que o senhor conheceu muito cedo. Sim, demais, amigo. De oração. E vai assistir, né? Ele vai assistir. Assisti, vou. Erivelto, um homem de Deus, um menino bom de Deus. Aí Erivelto, pronto, irmãos, agora está com o pastor Maravilha. Para que ele foi dizer isso, pastor? Eita, aí a expectativa. Até então, Deus não tinha me dito nada. Eu estava com aquela expectativa e digo, Deus, e agora? Quando eu me levanto, que vou em direção ao púlpito, aquela voz brada no meu coração. Aleluia. Diz, chama ela na frente. E tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. Irmãos, ali foi o ápice do chamado que deu na minha vida. Foi a confirmação de tudo. Eu disse, talvez as pessoas que estão aqui não creiam no que Deus está fazendo. No que Deus vai fazer. E Deus está mandando, eu estou obedecendo a voz divina. Não estou doido, eu estou obedecendo a voz divina. Ele está falando e eu estou ouvindo a voz dele. E Deus disse, tira o seu pé do sapato e mande ela ficar descalça. Põe os seus pés por cima dos pés dela. Meu Deus do céu. Peça ela para botar a mão como posição de receber e põe as suas mãos por cima dela. Aí eu me lembrei de Eliseu. Sim. O Espírito Santo de Deus bradou de mim e disse assim, tu pedisse a confirmação do teu ministério. Jesus da glória. Aleluia. Dentro de um grande deserto tinha que vir uma resposta à altura do céu. E o céu nunca deixa a gente desamparado. Meu Deus. Aleluia. A igreja ficou naquela expectativa. A Jocelyn Neto nunca viu ele daquele jeito. Meu rei. As nossas esposas nos acompanham. E sabe que a gente... Aleluia. Então foi novidade para toda a igreja, inclusive até para mim. Meu Deus. Aquela menina de 8 anos, ansiosa para ser curada, porque eu digo, Jesus, se não foi o Senhor que mandou fazer isso, que vergonha eu vou passar. Vai ser de mim. E eu me lembro que aquela voz dizia assim, diga tudo que eu vou dizer a você.
E eu, com a minha pouca experiência do chamado pastoral, eu disse, irmãos, se vocês não creem, eu não posso fazer nada, mas é Deus que está mandando. Existe algo aqui e eu preciso fazer. E eu me lembro que a avó já em pranto de choro, a família, porque foi a família inteira da menina, inclusive aceitou Jesus, alguns daquela época, para ver. Irmãos, e eu me lembro que aquela avó disse assim, você está sentindo uma cachoeira na sua cabeça? Eu digo, estou. Realmente eu estava sentindo. Meu Deus. A gente vai tomar banho em cachoeira, a gente não relaxa. A gente sente aquela água fluindo na nossa cabeça. Eu sentia como aquela água. Ele disse, essa cachoeira é o meu sangue. Meu Deus da glória, aleluia. Glória ao nome dele. Eita, meu Deus, aleluia. Glória ao nome dele. Aleluia. Glória ao nome dele, porque ele é grande. Glória a Jesus. Glória ao Rei da Glória, Glória meu Deus. Uma cachoeira do sangue dele, meu Deus. Receba aí nesse momento uma cachoeira do sangue dele sobre a tua vida, sobre a tua família. Apresenta aí agora nesse momento aquele que precisa ser coberto pelo sangue, meu irmão. Nosso Deus é vivo. E eu me lembro que aquela voz disse assim, é meu sangue. E eu, para confirmar que eu te chamei para esse santo ministério, o meu sangue está passando por ti. Ei. E está indo para ela. Aleluia. Meu Deus. E tu fala isso para a minha igreja. Meu rei. Porque tem gente aqui precisando ouvir isto. Aleluia. Que eu ainda curo na terra. É camaço em terra. Aleluia. Eu ainda curo na terra. Glória ao nome dele. E eu, na mesma hora, Deus me deu aquela autoridade. Eu disse, Jesus está dizendo que a cachoeira de sangue que está passando sobre mim, está passando para ti. Meu Irmãos, Deus. Na mesma hora, Deus toma aquela menina num poder tão bonito. Aleluia, meu Deus. Deus tomava ela no meio da igreja para um lado e eu para o outro. A família estarrecida de alegria de Deus na vida. A igreja da glória. Os vizinhos viram para a porta da igreja. Foi aquele alvoroço. E ela, a última palavra dela que eu me lembro, quando ela já estava controlada das emoções, ela disse, Deus me curou, vovó. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus me curou. Meu Deus. Porque a coceira, irmãos, ela não aguentava, era de tanta coceira. Porque a coceira, vovó, que eu saí de casa, foi-se embora agora. Glória a Deus. Aleluia. Quando ela disse isso, o Espírito Santo de Deus disse assim, olha para a pele dela. Irmãos, instantaneamente eu vi a pele dela já ficando seca. Porque quando coçava, as cenouras saíam. Já começou a ficar seca, na mesma hora. Deus disse, abra a boca de novo porque eu quero falar com a minha igreja. Diga à minha igreja que conte 8 dias, ela vai voltar aqui sem nenhuma mancha. Meu Deus, eita, aleluia. Glória a Deus. Deus está curando, escute isso. É. Deus está curando hoje aqui. Glória. Alguém vai ouvir esta mensagem. Aonde você estiver, receba cura. Nós O concordamos. sangue do Cordeiro está indo lá agora. Oh, Espírito Fazendo Santo. algo extraordinário que nem eu, nem o senhor, nem o senhor, Aleluia. nem ninguém pode fazer, mas Jesus pode. Grande. Ele é grande e ele está fazendo. Glória ao nome dele. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu disse isso, a igreja vibrou, isso já era mais de 10 horas da noite. Meu Deus. Terminamos o culto, nesse dia não teve macumba, nesse dia não teve macumba. Se calou Nesse foi dia, tudo. a glória de Deus, se não me falha a memória, mais de 10 pessoas aceitaram Jesus, inclusive da família, foi-se embora para casa. Quando termina, sempre tem que ter um Tomé no meio da turma. Sim. Tem que ter. E um dos Tomé que já era apresentado por mim como obreiro, olhou para mim e disse, pastor, e se Jesus não curar essa vida? Infeliz. Que vai ser do Senhor? Eu digo, e você já viu Deus deixar a gente enganado? Foi a resposta que eu dei. Fomos embora. Isso foi no domingo, passou a segunda, terça, quarta, quinta, a sexta, no sábado. Quando chega o domingo, aquela expectativa, a igreja... Isso depois de 2 meses. Igreja... Depois de 2 meses, da irmã Ludinha na porta da igreja dizendo quem pode. Meu Deus. A igreja... Povo, 7 horas a igreja
repleta já de gente, tinha que começar o culto. Irmãos, quando eu vi, lá vem aquele batalhão de gente. Eita, aleluia. Só que aquele povo, os primeiros povos que veio, já entrou impactado. Eu digo, pronto, Jesus não curou. Que vergonha eu vou passar. Eita. Mas por poucos minutos vinha a outra turma. Agora a outra turma que entrava já entrou chorando. Meu Deus. E eu, você entendeu, culto processando. Eu só se via glória. Era glória. Aleluia. Aí a avó dela entra por último e diz, eu quero falar. E não pode ser depois não, tem que ser agora. Meu Deus. Ah, Ela Jesus entrou do com céu. uma blusinha que ela veio no dia, que Deus curou ela. Ela veio com a membrozinha toda cobertinha. Mas a menina não sabia se chorava, não sabia se ria, não sabia se... Resumindo, a avó, quando recebe a oportunidade, a avó dela diz, minha filha, tire, para o pastor saber que Deus é Deus na vida dele e para a igreja saber que Deus está usando ele como canal de bênção. Meu Jesus. Quando a menina tirou, irmãos, vocês acreditam diante da Trindade Santa que está aqui no meio de nós? Minha Glória esposa Glória a vai sentar isso. Deus. A pele da menina estava nova. Aleluia. Nova. Glória. O médico, quando ela chegou para mostrar o documento, o exame médico, pastor Alain, o médico disse, eu não sei explicar o que aconteceu. Eita, aleluia. Esse exame aqui deu leucemia. Houve algum erro. Meu Deus, aleluia. Sempre assim, né? Tá, o que deu erro na terra, meu filho, é céu Houve algum erro, tá trabalhando. aqui. Manda fazer outro exame e pede o resultado logo. E eu vou lhe dar esse exame, porque era muito caro. O médico disse, eu vou lhe dar esse exame. Meu Deus. Mas peça logo o resultado. Sei que fizeram lá. Quando veio o outro exame. Tem condição. O médico ficava. Toma. Tem condição. Como é que pode? Tem tanto exame de medicina. Não existe isso. Aí a avó grita, pastor, doutor, eu tenho um Deus. Até então ela não congregava lá, a avó. A avó não, ou seja, a família da avó. A avó congregava. A família da avó, não, uma parte não congregava. A parte que aceitou Jesus já estava congregando, mas a outra parte, que era uma família muito grande, não estava congregando lá. Mas a partir de hoje, Jesus, quando houve a cura, ela disse que a família tomou a decisão de congregar lá com a gente. Aí ela disse, doutor, felizmente, eu vou lhe dizer uma coisa. Existe um Deus nos céus. E existe um pastor doido. E eu congrego com ele. Meu Deus do céu. E se o senhor não crê, problema seu, pastor, doutor. Jesus curou minha neta usando o pastor. Aleluia. Resumindo, foi a primeira confirmação Do seu chamado. do meu chamado. E que confirmação. Meu pastor Maravilha, diante disso daí, homem de Deus, diante desse testemunho, diante desse momento tão especial, a gente quer passar aqui para vocês que para ter esse momento, o Reviver Cast, ter este momento de comunhão, onde a gente sente Deus falando, tudo isso tem porque temos colaboradores, patrocinadores, e aqui agora a gente vai estar passando um dos colaboradores, que é a nossa NL Salgados, o sabor da sua festa, tá bom? A gente vai passar aí outros patrocinadores, colaboradores. Assista aí esses vídeos e você vai saber que a ReviverCast está acompanhado de uma equipe que acredita nesse chamado. Assista aí. I remember when I lost my mind. There is some place about that place. Even that emotions and an echo. There's so much space. And you there, we don't care. There is no Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação.
Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. É isso aí, você viu NL Salgados, mas também nós temos aqui a Impacto Soluções Contábeis, nós temos também aqui Ciclo Bike, tudo isso aí que você assistiu são os nossos patrocinadores, são pessoas que acreditam no ReviverCast, por isso que nós estamos aqui. Se você também quer fazer parte, querido, ser um patrocinador do nosso ministério, que Deus confiou a nós, procura as nossas redes sociais, fala conosco aí, para que a gente venha também apresentar a tua empresa, virar uma parceria especial. Eu quero agradecer muito a Impacto Soluções por tudo que tem feito em nossa vida, tá? Querido, voltando aqui, Pastor Maravilha, diante desse sinal que Deus lhe deu, né? Que realmente, que sinal poderoso, a cura de um câncer, né? Deus ainda é o mesmo Deus que opera ontem, hoje e eternamente. No seu chamado, o senhor lembra se teve mais alguma outra evidência da glória de Deus, assim, dizer, pastor Alan, teve uma... Porque eu acho até dizer assim, só se o senhor orou e ressuscitou um defunto, né? Porque um câncer é a pior... O estágio, estágio, né, pastor Leandro? Que uma pessoa pode chegar, mas o senhor lembra assim, pastor Leandro, lembra mais um... Porque eu lembro uma vez, pastor Maravilha, eu estava num monte, numa mata, né, fechada, porque Deus vai fazendo o nosso nome soprar, né? Assim como fez o do senhor, eu creio que quando o senhor chegava no culto, eita, chegou maravilha, canta muito, prega muito, Deus usa muito no dom de cura. Em alguns momentos foi assim comigo também. E eu lembro que a mulher se agarrou nos meus pés, homem. Em nome de Jesus, ore por mim. Ela pegava nos meus pés dizendo, eu preciso que você interceda por mim. E eu me senti tão miserável naquela hora, de dizer, meu Deus, como é que essa mulher está agarrada nos meus pés, desesperada, pedindo para eu orar por ela se eu não faço nada, né? Então aquilo ficou muito marcado na minha memória, né? Porque para ela ali era tipo assim, se o pastor Alan orar, o Senhor escuta. As pessoas têm isso, né? E aí, o senhor tem mais algum? Pastor Alan, já vai entrar para 17 anos, né? De pastoreio. Há uma longa história, 17 anos. Mas eu tenho uma, assim, que foi que me impactou muito, assim, mais do que esse, ou igual, ou mais. Foi eu quando estava fui pregar numa igreja e Deus, ele se utiliza dos seus canais. Isso. Eu sempre tive esse presente, essa dádiva de Deus de ter visões, revelações. Eu sempre digo que eu acho que tem hora que eu digo na minha casa, minha esposa, que eu acho que tem hora que eu penso que eu sou extraterrestre. Forma de falar, linguagem. Porque às vezes eu estou conversando com o senhor aqui, a gente está numa conversa boa, de repente cada um de Deus tem um chamado, né? É interessante. E às vezes quando eu estou olhando para você, penso que eu estou conversando com você, de repente abre aquela tela, ou em cima ou do lado, esquerdo ou direito. Pô, entregue logo tudo a mim, homem. Já quer que abra o telão. Abra logo essa tela aí para mim. E às vezes eu estava pregando numa igreja na cidade de Pirituba, aí foi. E entra aquela mulher. Uma mulher com cabelo que você olhasse, você sabia que essa mulher não tem nada. Cabelo perfeito. E quando eu comecei a pregar, eu acho que Josinete vai assistir, vai lembrar disso, ficou impactado até a reunião passada que tivemos aqui na nossa igreja, o pastor que estava lá na época me lembrou disso, conversando, e essa moça entrou dentro da igreja e eu comecei a pregar. Na hora que eu comecei a pregar, eu olhava para ela, e quando eu olhava para ela, o Espírito Santo de Deus dizia, diga a ela que eu vou curá-la. Mas aparentemente estava tudo bem. Nada. Eu não conhecia a história. Pessoa de uma família influente na cidade de Pirituba, eu não conhecia a história. Quem olhasse para ela, pastor Alan, alguém que quando viu, quando Deus me revelou que eu falei, alguém ia dizer, está ficando doido, ele está inventando.
E Deus disse assim, diga assim que eu estou curando o câncer na tireoide dela. Meu Deus do céu, foi em cima, revelou até. Digo, mas Jesus, se essa mulher não tiver esse problema, porque a mulher está bem, a mulher está com cabelo ótimo. Irmãos, para não ficar dúvida nenhuma, eu pedi uma prova a Deus. Eu digo, Deus, realmente é isso que está acontecendo. Me deu para eu sentir firmeza. Não que eu duvido do Senhor. Deus disse, diga a ela que tira a peruca da cabeça. Meu Deus do céu. Eu disse, Jesus, e se isso não for peruca? Eita, aí é pra Imagina. colocar a fé da pessoa em prática mesmo, porque se não é, acabou com a história Ali da foi- pessoa. Na verdade, o senhor pediu uma prova, Jesus- Deus deu uma prova mais difícil. Mais difícil ainda. Ali foi o âmbito. Digo, Jesus vai ser vergonha dupla na cidade de Pirituba, uma cidade muito famosa no reino espiritual do mal. Quem conhece sabe. Digo, Jesus, o que é que eu vou passar uma vergonha tão grande aqui? Mas o senhor está mandando, Eu faço. eu faço. Mas eu parei a mensagem no meio do caminho e disse, irmã, fique em pé. Como é seu nome? Ela citou o nome dela. Eu disse, a senhora pode vir aqui na frente? Ela sentada no banco do coral. A senhora pode vir aqui na frente? Ela disse, aí ela veio com uma família dela. Quando ela veio, o Espírito Santo de Deus disse assim, diga o que eu estou mandando dizer. Irmão, Meu Deus a senhora do crê que céu. Deus é Deus de milagre? Hein? A igreja já ficou naquela expectativa, eu sem entender. Pastor Alain, eu disse, Deus mandou a senhora tirar essa peruca da sua cabeça. Meu Jesus da glória, pastor. Irmão, confesso a vocês que 2 segundos foi para mim, foi uma eternidade. Esperando a reação dela para saber. Quando eu disse, Deus mandou você tirar esta peruca da cabeça. A igreja vibrou. Meu Aí foi a confirmação. Deus. Aí eu- O senhor sentiu que com... Teve uma hora que eu acho que de preto fiquei branco. Se fundiu. Esse maravilha. Depois eu estou de novo. E eu disse, Jesus, não faça isso mais com o neguinho, mas não com o neguinho, né? E Jesus curou aquela mulher, irmãos. Hoje está lá em Pirituba curado. Glória a O Deus. cabelo da mulher voltou ao normal. De verdade. Meu Então ficou impactado, porque assim, eu não conhecia a história, não sabia, não tinha dimensão daquilo ali. Outros e outros, que se eu for contar aqui, pastor, lá a gente está precisando de Ah, toda são muitas Meu experiências. pastor Maravilha, mas em meio a todo esse testemunho do seu chamado, a gente que pastoreia, a gente que exerce esse chamado, a gente sabe que no percalço, no caminho de tudo isso, existem as dores ministeriais, Meu Deus. a qual, em certos momentos, na mente de qualquer pastor, que pastor não é super-homem, né? Que muitas pessoas têm essa visão, vem aquele desejo, vem aquele momento de a gente chutar o pau da barraca. Mas me fale aí, em poucas palavras aí, sobre esses momentos aí, dessas dores, mas que temos um Deus que é muito mais além do que essas dores que a gente passa como ministro, como pastor, para cuidar de ovelhas. Pastor Leandro, agora eu acho que o senhor Foi pegou o pastor Maravilha, que ele tá se espremendo ali, ele tá puxando. Porque, pastor Oh, Alain, meu Deus. é assim, em meio todas as dores de um ministério, eu acho que a pior dor de todas elas se chama ingratidão. Eita, eu pensei que era só a gente, pastor Leandro. Ingratidão. Meu Deus. A ingratidão em qualquer pastorado, qualquer pastor, é como se fosse me desculpa até a palavra muito forte, é como se fosse um câncer. Isso. Que machuca muito. Porque você dá a mão, você ajuda até financeiramente, até dá nome, não é? E de repente a ingratidão chega. Então assim, eu sempre digo que eu posso ir para o céu, levar qualquer outro tipo de pecado, porque a gente é pecador. E a Bíblia diz que aquele que não diz que não tem pecado já está pecando porque está mentindo. Isso. Não é? Então, assim, eu não levo a ingratidão. Hoje eu louvo a Deus pelos pilares, posso dizer,
Os pilares não, posso usar escadas. Os Deus degraus. utilizou, degraus. Eu nunca disse isso a ele. Estou dizendo agora para todo mundo ouvir, Sara, que está aqui entre nós. Eu sou grato a este cidadão que eu chamo de meu amigo. Ele nem imagina. Nunca disse isso a ele, estou dizendo agora. Porque na hora mais difícil do meu ministério, mais dolorido, Deus levanta, ele vai entender porque eu estou dizendo isso, Deus levanta um doido. Que na hora que eu disse, eu vou parar, Deus diz, eu vou levantar um doido que gosta de orar. Então assim, eu não posso abandoná-lo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não somos aquele amigo de estar na casa um do outro frequentemente, mas eu amo essa família, este casal, porque foi um casal que Deus levantou na hora mais difícil da minha vida e me levou para o caminho da oração. E naquele tempo, quando eu já estava querendo parar, Sucumbido. Deus levanta, minha esposa muito doente. E a gente passando por um processo muito difícil de enfermidade. E Deus levanta Alain. Vamos para o monte, vamos orar. Meu Deus. E nunca posso deixar de ser grato a Alain. Jamais. Oro por ele, oro pela sua casa. Né? Oro por vocês, mesmo distante. Não é? Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito alegre, porque assim, eu precisava falar isso para ele ouvir. Hoje ele está precisando ouvir isso. É da cacita, me fala. Ele estava precisando de ouvir isso hoje. Porque as traições do ministério, às vezes nos vem como flecha para nos matar. E eu vim como boca de Deus nesta noite para dizer a vocês dois. Deus nesta noite está curando a ferida da decepção. Que alguém deixou. Mas hoje o Senhor está curando. Glória a Deus. E eu vou ser boca de Deus para falar que vocês me conhecem, sabem que eu sou assim. Deus manda botar onde tiver. E vai vir pedir perdão, pastor. E perdoe. Amém. Não guarde mágoa, não guarde tristeza no coração, nem raiz de amargura. Porque o Senhor manda lhe dizer nesta noite que o ministério Reviver vai ultrapassar fronteiras. Isso é promessa. Essa promessa feita lá no monte. E Deus hoje está renovando essa promessa. Aleluia. Glória a Deus. Ele está curando a ferida da tua alma. Ela chave de casa. Ele está curando a tristeza da alma de vocês. Trazendo alegria. Alegria. E a ingratidão é como uma ferida que não sara, mas são provas que Deus está com a gente. Aleluia. E eu precisava dizer isso hoje aqui. Sou muito grato a Alan e a Sara. Glória a Porque Deus. foi na hora que eu mais precisei. Eles chegaram. Foram canal de bênção de Deus na minha vida, na vida da Josinete, na vida da minha filha Sara, que só tinha na época Sara. E eles chegaram como um norte. Vamos orar. Vamos orar. Às vezes eu nem queria ir. Chegava lá na porta da igreja. Pastor, vamos orar. Não. Chegou, tem que ir. Então assim, hoje tem as saudades. Por isso que o sábio Salomão disse, procura na tua mocidade. Tua mocidade. Hoje a gente sente saudade, porque a gente não pode mais se juntar com dantes. Né? Deus tomou outro rumo na vida de vocês, outro rumo na minha. Mas quando Deus quer, Ele faz esse encontro e a gente se delicia da presença de Deus e mata a saudade e fala da gratidão. Pastor Maravilha, diante de toda essa sua fala, diante de toda essa colocação onde trouxe,
momentos preciosos. Vai ao ar com a nossa repórter, nossa apresentadora, o jornalzinho Tá Lascado Satanás. Assiste aí. E na manchete de hoje, bêbado vai atrapalhar a vigília. E pastor manda levantar um clamor por ele. Enquanto a igreja está levantando um clamor, o pastor dá 2 murros na costela dele e diz: nunca mais você venha fazer bagunça aqui. E até hoje o bêbado nunca mais apareceu. Tá lascado, Satanás. Queridos, então aí, tá lascado Satanás. Depois desse testemunho, Pastor Maravilha estava atravessando um deserto terrível. Aí Deus me levanta pra gente orar. E tem dias que eu tô mal, aí Ele me levanta. Isso é ter amigos fiéis. Pastor Maravilha, para as considerações finais. Mas como o senhor falou no monte, e eu lembro que eu pedia muito lá no monte para o senhor cantar, louvar. Dê uma palhinha aí daquele Irmãos, louvor. às vezes eu rouco, pastor Leandro, eu rouco às Em vezes. cima do monte. Em cima do monte, uma frieza. Tudo fechado. Fechado. Mas ele queria ouvir esse brado. Aí, Leandro, brado, pastor, com grande. Irmão, por incrível que pareça, as cordas vocais que se abriam. É interessante, não sei se você lembra disso. Eu dizia, Alan, tô rouco, mas cante, homem. Cante. Quão grande é meu Deus. Aleluia. Cantarei quão grande é meu Deus. E todos hão de ver quão grande Oh, aleluia. Deus. Quão grande é Deus. Meu Deus. Isso é forte demais. É isso aí, o teu Deus é um Deus grande. Aleluia. Pastor Maravilha, somos gratos por ter a sua presença. Esse momento tão precioso, esse momento de tanta presença de Deus em nosso meio, né? Glória a Deus. Em trazer esse momentos de dores, mas também de glória. E que honra, viu? Ter o senhor aqui conosco. Pastor Leandro. Meu pastor José Maravilha. Meu filho, sou teu servo. Hoje o dia foi, a noite, melhor dizendo, foi diferenciada. Onde tem a presença do Espírito Santo, tem alegria, tem vigor, tem graça. Então, agradeço a Deus primeiramente, ao Senhor, por esse convite ao qual foi feito, o Senhor logo de pronto, aceitando esse convite. Eu creio, povo de Deus, que você que vai assistir aí esse 4º episódio aí do nosso podcast, com esse homem de Deus, te prepara. Prepara teu lenço, prepara tua Coca-Cola, tua pipoca, porque você vai precisar, porque foi demais aí, viu? Pastor Maravilha, considerações finais. Fale do seu coração para nós encerrarmos. Pastor Alain, a gratidão é minha. Vocês são os meninos novos, posso dizer, ministerialmente falando, mas de uma grande experiência com Deus forte. Quando foi feito o convite, eu amei gratidão, porque a nossa correria é tão grande que para se juntar tem que ser assim, na quitura mesmo, né, pastor Alain? Mas eu louvo a Deus pelo convite, louvo a Deus pelo que Deus está fazendo com vocês. Onde eu estou, oro muito para que Deus proteja vocês, a família, a esposa, os filhos, guarde debaixo do esconderijo. E assim, sempre que puder, estou de prontidão. A amizade é extremamente recíproca, extremamente verdadeira, né? Quero agradecer a minha esposa, minhas filhas, e quero agradecer primeiramente a Deus, que é Ele que proporciona isso aqui, né, pastor? Sem Ele proporcionou isso aqui. Então assim, eu nunca contei meu testemunho numa podcast, é a primeira vez. Olha que honra pra gente, meu Deus. Honra pra gente. Contei, sim, em convites, de outra forma, mas em podcast é a primeira vez. Sim, então assim, eu louvo a Deus porque Deus ele cria situações que é para ficar marcado na história. Isso. Não é? E eu até velhinho vou me lembrar disso pro meu neto, se Jesus não voltar para lá. Né? Glória a Deus. Vou dizer, olha, eu tive com vovô Alan, vovô Leandro. Meu né? chefe. A gente era mais novinho, hoje. Então, assim, vamos lembrar disso. E foi uma base, né, meu pastor, do seu testemunho. Se a gente fosse
passar aqui, a gente é Não, muito longe. Na experiência dessa para escutar tem que ser um churrasco, Churrasco, é. de 3 dias. Olha aí, já Pastor foi lançado Mara- o churrasco, tá vendo? Pastor Olha, Maravilha, diga. pastoreando hoje, atualmente. Eu estou na Assembleia de Deus Missões. Hoje eu estou auxiliando o pastor Marinaldo ali na cidade de Bahia. Tenho o prazer de servir a Deus ali e servir ao meu pastor. E auxiliando ele na congregação da Imaculada. Imaculada. Bonita congregação. Pessoas de Deus, pessoas muito crentes que querem ir para o céu. Isso é o Glória a mais Deus. importante, né? Problema todos nós vamos ter. Né? Onde tem pessoas, tem problemas. Mas as pessoas que querem alvo o céu é muito maior do que Glória a isso. Deus. Então, assim, o alvo da gente é o céu. Não é? Maravilha, meu pastor. Muito obrigado, querido. Então, tivemos aí o 4º episódio com o nosso pastor José Maravilha, pastor na Assembleia de Deus, missão ali em Imaculada, tá? Receba as bênçãos em nome de Jesus. Meu pastor, Que foi tem que eu aí o próximo episódio, né? Aquele que a gente chama, se Pastor Maravilha aí quiser aí. Já tem alguém em mente aí, meu Pastor O Maravilha? Indica Aí para o Cast. nosso Indica Aí Cast. Meu Jesus, vocês são demais. Indica Aí Cast. Me botaram no estreito agora. Rapaz, Sempre no finalzinho a gente tem um Indica Cast. O senhor vai indicar uma pessoa e dizer assim, eu tenho essa pessoa, pastor, para trazer E a aí gente pra vai correr vocês. atrás para tentar, se o senhor tiver alguma influência. Eu tenho um que seria bom para um podcast aqui. pastor, eu tenho um amigo de infância que participou do meu ministério. Eita, Pastor Alisson. Alisson. É o Alisson, filho do... Pastor Cassiano, lá de Sim, Cidade com Verde. amigo. Alisson, Olha, Ele é é um amigo. amigão, fez parte do meu ministério. Nós crescemos juntos, né? Na verdade, a mãe dele foi minha dirigente de ciclo de oração infantil. Né? A irmã, que hoje é missionária, a irmã Elizabeth. Mulher de Deus, crente. E o testemunho dele é que é forte. Ah, Olha aí, então... meu pastor. Muito forte. Se quiser Já chamar está na ele- lista já do Indica Né? Cast aí. E eu, encerrando tudo, pastor Alan, eu quero dizer para alguém que vai ouvir esta podcast, com certeza, e dizer para esta pessoa, porque Deus ele sopra no nosso ouvido, e dizer que para a medicina, depressão e ansiedade praticamente não tem cura. É assim ou não é? Tratamento até, mas Jesus está curando o jeito aqui. Eu creio. Eu creio. Ei, Jesus. Escute isso, Jesus está curando hoje aqui. Eu Isso é creio. muito forte, o que eu estou dizendo aqui. Receba a cura de Deus. Glória a Deus. Queridos, recebe a bênção aí, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as mais ricas e doces consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre vocês, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vizinhança, hoje até o arrebatamento da igreja. Quem crê e concorda, diga amém. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. A glória.